Fala galera, trazendo mais uma videoaula para vocês, sejam todos bem-vindos ao canal Física Einstein e suas tecnologias. Aqui quem fala é Jackson Gomes, físico, matemático, pesquisador e agora YouTube. E o tema de hoje é equação de Clapeyron. Então a gente vai ver o que é essa equação de Clapeyron em relação à transformação gasosa. Então vamos lá ver as transformações gasosas. De primeiro momento, a gente tem que recordar um pouquinho de química aqui, aula de... Então a gente vai ver quem é esse número de Avogadro. Uma molécula de uma substância. Vamos ver quanto que vale uma molécula de uma substância. Então um mol equivale a aproximadamente 6,023 que multiplica 10 elevado a 23ª potência de partículas elementares. Em resumo, isso quer dizer que 6,023 que multiplica 10 elevado à 23ª potência equivale a 22,4 litros de uma substância. Então, como nós vimos bem aqui, essa molécula é uma molécula de gás carbônico. Então eu tenho uma molécula de carbono e duas moléculas de oxigênio. Então vamos ver aqui. 1 mol da molécula de gás carbônico, que é o CO2, o que significa dizer que eu tenho 1 mol de átomo de carbono, que equivale a aproximadamente 6,02, que multiplica 10 elevado à 23ª potência de átomos de carbono. Como nós vimos que essa molécula, de gás carbônico equivale a quanto? Eu tenho quantas moléculas de oxigênio? 2, então vai ser 2 mols de átomos de oxigênio. Então eu vou pegar esse 2 e multiplicar por quanto, professor? Por 6,02, que vai dar quanto? 12,04 átomos de oxigênio, ok? Então, quando nós estamos falando de mol, a gente fala que 1 mol equivale a esse valor aqui, 6,023, que multiplica 10 elevado à 23ª potência. Então, é um número muito grande para ser quantificado. Mas em litros equivale a 22,4 litros de uma substância. Então vamos ver aqui essa molécula aqui de gás carbônico. Então essa molécula de gás carbônico, eu tenho aqui um símbolo, do elemento químico. Esse número 6 nós chamamos de número atômico. Esse C é o símbolo para representar carbono. Aqui um nome, do elemento químico, e esse valor aqui, 12,01, é a massa atômica. E do oxigênio, o número atômico é 8, aqui o símbolo vai ser representado pela letra O, o nome do elemento é oxigênio, porém está escrito aqui em inglês, mas não tem problema, é oxigênio, e a massa atômica equivale a aproximadamente quanto? 16, que é 15,99. Então, para nós descobrirmos a massa molar dessa substância, desse gás carbônico, como que nós iremos fazer? Como eu tenho uma molécula de carbono, a massa atômica dele equivale a quanto? 12 unidades. E a do oxigênio equivale a aproximadamente quanto? 16 unidades. Então, como eu tenho só uma molécula de carbono, então eu vou colocar 12, mais quem? 16. Como eu tenho duas moléculas de oxigênio, eu vou multiplicar por 2. Então, 16 vezes 2 dá quanto? 32. 32 mais 2 dá quanto? 44 unidades. Então, a massa molar dessa substância, que vai ser representado por M, a massa molar, vai ser igual a quanto? A 44 gramas por mol. Seguindo adiante, vamos ver o que é quantidade de mols. Exemplo, para uma massa de 880 gramas de gás carbônico, CO2, podemos determinar a quantidade de mols presente nessa amostra pela expressão. Então vamos lá na expressão. Como se calcula a quantidade de mols? Vai ser representado pela letra N, quantidade de mols, a seta do mouse. Vai ser igual a quem? A massa da substância dividido pela massa molar. Quem é a massa que foi dado na questão? 880
880 gramas. Quem é a massa molar que nós acabamos de calcular lá? Vai ser quanto? 44. Então, 880 dividido por 44, esse número de mols, a quantidade de mols vai ser igual a quanto? A 20 mols. Isso tendo uma massa de quanto? De gás carbônico? 880 gramas. Dá para calcular a quantidade de mols desta forma. Então, seguindo, vamos ver a equação de Clapeyron. O que quer dizer essa equação de Clapeyron? Teremos que relembrar as transformações gasosas. Então, lá nas transformações gasosas, eu tenho essas leis de Boyle-Mariotti e Charles-Gay-Lussac. Então, lá nessas transformações gasosas, eles falam o quê? Que a pressão em um momento vai ser constante, que um volume em um momento será constante e a temperatura em um momento será constante. Mas, professor, como é essa equação de Clapeyron? Vamos ver aqui. Antes de falar sobre a equação, nós teremos que conhecer quem é a constante universal dos gases ideais. Essa constante universal dos gases ideais será representado pela letra R, que vai ser igual a quem? A 0,082 atm vezes litros dividido por mol Kelvin. Para eu utilizar esta primeira constante, a pressão tem que vir em que unidade? ATM. E o volume tem que vir em que? Em litros. Para eu utilizar essa segunda constante universal dos gases, que é 8,31 Joule por mol vezes Kelvin. Isso no Sistema Internacional de Unidades, todas duas. A pressão tem que vir como? Em Pascal. E o volume tem que vir como? Metro cúbico. Como que se expressa essa equação de Clapeyron? Então, nós sabemos que na equação geral dos gases, como se calcula pressão vezes volume dividido por quem? Pela temperatura. Em algum momento de alguma transformação, ela será o quê? Constante. Então, quando é constante essa transformação, a gente vai representar como essa constante? Pela quantidade de mols vezes quem? A constante universal dos gases ideais, que é representado pela letra R. Então, assim, como a temperatura aqui em um membro está dividindo, ela vai passar para o segundo membro o quê? Multiplicando. Então, desta forma que vai ser representado a equação de Clapeyron. Pressão vezes volume é igual a quem? A quantidade de mols, que nós aprendemos a calcular agora há pouco, que é quem? Massa dividido pela massa molar, multiplicado por quem? Pela constante universal dos gases ideais, multiplicado pela temperatura. Essa temperatura sempre tem que estar em quê? Em Kelvin. Então, a gente sabe fazer a transformação, né, da temperatura de Celsius para a temperatura Kelvin. Então, é como eu disse, quando essa pressão vir em atm e o volume em litros, vou utilizar essa constante aqui, que é a primeira, que vale quanto? 0,082. Quando a pressão vier em Pascal vezes o volume, que é metro cúbico, eu vou ter que utilizar aqui a equação, essa segunda aqui, que equivale a quanto? A 8,31. Beleza? Então, é dessa forma que nós demonstramos a equação de Clapeyron. Então, o conteúdo era esse. A videoaula foi bastante curta. Se inscreva no canal para continuarmos produzindo videoaulas. Me sigam lá nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Então aqui eu deixo meu agradecimento, muito obrigado e bons estudos.